Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência, batendo ponto aqui no Fronteiras da Ciência, anualmente, está sempre com a gente. Sempre é um bate-papo delicioso com ele, porque ele transmite muita calma, muito conhecimento, didática, ele tem o dom da palavra. Maurício Zomignani, ele que é assistente social, palestrante e escritor, e o tema escolhido por ele é a religião de Deus, mas vai ser um bate-papo assim bem descontraído, como eu gosto de fazer sempre, sem ficar preso a nenhuma regrinha, né, Maurício? A gente vai batendo papo, eu estava conversando com ele aqui fora, nos bastidores, e o papo flui deliciosamente. Bom, deixa eu só dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que, como você já conhece bem, ele trabalha com a ortomolecular, né? E a ortomolecular via derme, através de oligoelementos. Ele tem a clínica tanto em São Paulo, agora também em Santos, porque o pessoal daqui ia para lá procurar a clínica de São Paulo, né? E também ele tem cursos que ele fez na França, na Bélgica, na China, no Brasil, né? E ele teve aqui a semana passada e ele falou, olha, mais um mês ou 2 meses eu ainda vou fazer o mesmo preço que eu fazia antes da pandemia, o mesmo preço, tá bom? Então ele está mantendo, se você falar que viu no Fronteiras da Ciência, é claro, né? E também é até 10 vezes no cartão. Olha, aqui embaixo você vai ter o telefone de contato e também da clínica, tá bom? Tá aí embaixo o contato do nosso amigo Maurício, o Maurício está aqui comigo, do Alberto Santini Filho, ok? É isso aí, vamos lá, vamos bater o nosso papinho aqui. Maurício, a religião de Deus, o que é a religião de Deus? Jadir Albino, muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Na verdade, a religião vem, como grande parte das pessoas sabem, de religar, reunir a criatura com o Criador, as criaturas entre si, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Mas, infelizmente, pela história e pelo presente, nós temos visto que a religião tem sido arma de guerra, tem sido arma de separação. As pessoas têm se digladiado dentro dos casamentos, dentro das famílias, dentro do local de trabalho, por motivo de religião. Então, o que era para unir, separa. E isso tem assustado muito. E não só através da história, mas recentemente. O que mais se vê hoje em dia, e em todas as religiões, é o uso do espaço do sagrado para aferir vantagens político-eleitorais, vantagens econômicas e até vantagens sexuais. É uma tragédia o que se faz hoje. E, aliás, prevista por Jesus, que disse que no fim dos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos nos fins dos tempos? Nossa, exatamente. A previsão dele nunca foi tão atual. Haveria pestes, ele não poderia falar em pandemia, porque ao tempo de Jesus a palavra não existia, né? Ele falou em guerra, rumores de guerra, que na minha opinião é terrorismo, outra palavra que não existia ao tempo de Jesus, e ele alertou para falsos cristos e falsos profetas. É o uso do território mais puro que existe dentro de todas as criaturas para aferir vantagens econômicas. Ou seja, existe uma religião dos homens. E isso nós precisamos ter muito claro. E existe também uma religião de Deus. Se a religião dos homens serve às guerras, às competições, aos ataques, às explorações sexuais, eleitorais e econômicas, existe uma religião de Deus que serve à união das pessoas. E essa foi prevista por Jesus quando ele falou, haverá um só rebanho e um só pastor. Que é o título do seu livro. Que é já exatamente. que você falou isso, eu vou até mostrar. Vou pedir aqui, Rogério, por favor, Rogério, por favor, dá um zoom aqui. É o livro do Maurício Zomignani. Isso. Que é Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Está aqui. Essa capa é muito bonita, porque aqui você estava até comentando que lembra a textura, não dá para ver na televisão a textura, mas é uma textura de pano, parece textura de pano, né? Exatamente. De renda. Porque a capa é uma arte da minha esposa, que ela fez com várias técnicas combinadas, mas também com bordado.
E a gente procurou imitar o tecido para ter essa experiência sensorial. Porque eu me lembro da minha infância, livro, ao início do ano, eu cheirava o livro, eu tocava o livro. O livro com todo respeito ao meio digital, que é fantástico Ao também. e-book, né? Mas a experiência de cheirar e tocar um livro, para mim, é inesquecível. Eu também prefiro 1000 vezes no papel do que e-book. E olha que eu sou engenheiro, sou da área de tecnologia, mas eu prefiro no papel, gosto mais. É muito bom. Né? Você apalpar, né? E esse livro tem um subtítulo que eu acho muito sugestivo também, porque todos os caminhos levam ao amor. Porque nós sabemos que essa é uma paráfrase, ou seja, é uma frase que veio da Roma Antiga, que tinha o maior orgulho dentro do seu sistema viário de falar que todos os caminhos levam a Roma, né? E é a frase típica do egocentrismo. Todos os caminhos levam a Roma. Eu sou o centro do mundo, não tem nada mais egocêntrico do que isso, né? É verdade. E quando você faz a paráfrase, você inverte a palavra Roma e você dá um sentido para a experiência religiosa. Todos os caminhos levam ao amor. Mas isso só funciona no português, né? Mas é saboroso isso, porque as religiões sempre, e os religiosos, sempre caem nesse equívoco de fazer a disputa de qual é a melhor religião. E isso está na base desse divisionismo e dessa guerra Guerras religiosa. são feitas através da religião, né? Sim. Por conta Torturas. da religião, né? Você vai na Europa, você vê museus da Inquisição. Torturas feitas em nome de Deus. Quando eu descobri que a palavra infantaria de exército surgia porque a primeira linha das guerras era feita por crianças, Albino. É mesmo? Infantaria vem de infantil. infante. Caramba! E eles colocavam crianças na linha de frente das guerras. É um absurdo. Atrocidade isso. É uma atrocidade. E como fronteira existencial, psicológica e espiritual, Jesus falou que a tarefa do momento, na transição planetária, é a paz. E a paz feita dentro de nós mesmos. Ele disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Quer dizer, a nota 10 na escola de Deus é o amor. É o amor. Não há dúvida. Mas a nota 5, que ainda a gente consegue passar raspando nesse momento, é a paz. A paz feita dentro de nós mesmos. Porque o manso é aquele que não é aquele que fez a paz na faixa de Gaza, nem na Ucrânia. O manso é aquele que fez a paz em si mesmo, né? Então, esse tema de você usar a religião e todos os campos de militância humana para convergir, para unir e não para separar, eu acho que é um tema especial. E a religião de Deus a gente entende que é o amor. É exatamente fazer da religião um ponto de confluência. E Maurício, com base em tudo que você falou, você acha que então o momento que nós estamos vivenciando no planeta é, sem dúvida, de transição? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos num momento de transição planetária. A geofísica fala que terremotos, maremotos são cíclicos, são próprios do andar da carruagem, do amadurecimento físico do planeta. Então não há por que se supor que é o fim dos tempos, que o mundo vai acabar com asteroides. Essa coisa toda, Jesus nunca falou de fim do mundo, sempre falou de fim de tempos. E isso, ao invés de ser uma coisa ruim, como seria o fim do mundo, traz muita alegria, porque esses tempos que nós estamos vivendo de pedofilia, de abusos de todo tipo, de corrupção, de malversação de todos os recursos da arte, da ciência, etc., você saber que esses tempos estão acabando, Jadir, é uma alegria. Nós estamos no fim desses tempos. E o fim de um tempo é o início do outro. Quando termina a noite, começa Mas o como dia. que você acha que vai ser essa transformação? Porque se a coisa está cada vez pior, né, a gente está vendo isso, nós temos aí governantes ditatoriais, como o Maduro, como na Nicarágua, guerras envolvendo agora Irã e Israel também, né, não só os palestinos, mas também envolvendo o Irã agora, Rússia e Ucrânia, enfim. A gente está vivendo um planeta tão conturbado, em tudo quanto é lado, né?
essa transição seria uma ruptura, assim, digamos, imediata, ou é um processo de transformação lenta? É um processo de transformação lenta, mas segundo as informações que se tem dos espíritos no espiritismo, a maneira de mudar não vai se dar por nenhuma ideologia política, porque as ideologias políticas prometem uma mudança de mundo que nunca aconteceu, as religiões prometem uma mudança de mundo que nunca aconteceu. A única maneira de mudar a humanidade, de mudar uma coletividade, são seres humanos melhores. Essa receita é infalível. Assim como seres humanos mal intencionados distorcem qualquer ideia, como a gente falou aqui, a ideia do Cristo foi distorcida por seres humanos mal intencionados. Sim. Então não há ideia que sobreviva ao mau caratismo. Em troca do seu benefício, né? Em troca do benefício daquele ideal que a pessoa quer criar, para ter benefício a ele próprio. Exatamente. O contrário também é verdade. Quando você pega uma ideia bem colocada na mão de boas pessoas, essa ideia fica linda. Nós falamos antes de começar aqui, um vendedor ambulante que esteja feliz em vender coisas na praia é uma ideia muito simples, uma função muito simples, e ele faz daquilo uma alegria. Eu não sei se você já reparou, mas existem equipes de limpeza pública, os caminhões de lixo, eles formam equipes, às vezes, com o motorista e os coletores. E algumas equipes trabalham com uma felicidade que é desafiadora para todo aquele que observar. Como é que essas pessoas conseguem ser felizes correndo de frente para o mau cheiro? Carregando peso e correndo. Arremessando, fazendo, e um brincando com o outro, tirando o sarro. Eu já vi equipes altamente inspiradoras na coleta de lixo, que é dada na nossa sociedade como uma das tarefas menos valorizadas, né? E você pode fazer desse limão, uma limonada. Enquanto que há pessoas, por exemplo, que estão no top de linha e que sofrem de depressão, sofrem com drogas, agressões domésticas. Está até no ápice da pirâmide, né? Exatamente. Mas, Maurício, até uma coisa, a única coisa que eu vejo, assim, o respeito que as pessoas têm, pelo menos eu vejo, não sei se alguém vai dizer o contrário, todo mundo espera calmamente atrás do caminhão do lixo. Eu não vejo ninguém buzinando, ninguém, né? Verdade. Eu vejo todo mundo, pelo menos é o que eu vejo. Sempre que eu paro atrás do caminhão de lixo, eu vejo que está todo mundo ali, mesmo quem está com pressa, ali mantém-se, em respeito ao trabalhador. Devíamos estender esse mesmo respeito, nós como sociedade toda, ao carrinheiro. Nós estamos na ilha mais densamente povoada do litoral brasileiro. Se nós não fizermos reciclagem de lixo em massa aqui, nós não temos para onde ir, porque a conta do lixo é muito alta, você sabe disso, e se nós não tivermos reciclagem em grande quantidade, nós não temos para onde colocar. Não há terreno na ilha de São Vicente para colocar lixo. Precisa ser colocada em transbordo para áreas muito longe e muito caras. Agora, e o carrinheiro merece o nosso respeito. Sim, todos, né? Ele mereceria, inclusive, remuneração, como a gente remunera por quilo para as grandes empreiteiras, nós devemos remunerar o carrinheiro pelo trabalho de autosserviço público. Mas eu digo também o respeito em todos os aspectos. Eu vou te dar um exemplo agora. Agora, em julho, eu tirei umas fériasinhas e eu fui para Portugal. Estava em Portugal. Qualquer rua de qualquer cidade, eu tive em muitas cidades, muitas, mas em todas elas, se você está na faixa, todos os carros param imediatamente. Tanto os portugueses como qualquer europeu que está lá, Sim. Eles atravessam nem olhando se vem carro ou não, porque ele tem certeza absoluta que o carro vai parar. E para, com total respeito. Sim. Nós não temos isso aqui. Tem algumas cidades do Brasil que ainda tem isso. É verdade. Né? Campos do Jordão tem. Em Campos do Jordão eu vejo as pessoas, mesmo o turista, adquire o hábito da cidade, para nas faixas. Aqui em Santos, para atravessar, aqui na Baixada Santista, é terrível para você atravessar na faixa. O carro vai ter que parar ali na frente porque está vermelho para ele, mas mesmo assim ele não para um pouquinho antes para deixar o pedestre atravessar. E fazendo uma conexão com o nosso assunto, eu entendo que a religião de Deus, ela não está nos templos nem nos sacerdotes como as religiões nos querem fazer crer. Sim. Que existe uma casa de Deus, que existe um lugar de Deus.
Eu creio que não. O planeta é de Deus. O tempo todo você é chamado a amar o próximo como a si Em mesmo. qualquer momento, em qualquer lugar. A respeitar o próximo. No trânsito, Esse como em exemplo. lugar nenhum, né? Mas na escola, no local de trabalho, na política, nas redes sociais, como não? Nas religiões, respeitar o caminho do outro. Ah, você optou pela Umbanda. Maravilha, você optou pelo evangelismo. Maravilha, você optou pelo budismo. Você optou pelo ateísmo. Eu adorei quando o Divaldo Pereira Franco foi no Jô Soares 11h30, e ele, como representante de uma religião, líder religioso, falou assim: acredito mais num ateu solidário do que num religioso hipócrita. E é bonito. Isso bate no coração da gente. É isso mesmo. Não é? Não interessa o rótulo que você se dê, interessa a maneira como você atua no dia a dia. A sua ação, né? Exato, exato. Eu acho, e essa, na minha opinião, é a religião de Deus, né? Paulo Freire falava que não acreditava no revolucionário que fora, na rua, fazia discursos, chegava em casa, batia no cachorro, batia na esposa. Não há como você, uma pessoa pregar uma coisa e fazer outra. E, infelizmente, esse vício é um vício religioso muito antigo, tão antigo que Jesus fez um longo discurso contra os escribas e fariseus hipócritas, que falam uma coisa e fazem outra. Essa não é a crença de Deus e Sor Nossa? Não é esse? Pois é. Exatamente isso. Essa vivência da espiritualidade, a vivência do respeito, a vivência da paz, a vivência do amor. Claro que não há na humanidade, eu não conheço, infelizmente, uma pessoa que me inspire, que viva isso integralmente. Mas eu acredito piamente que Jesus não quer anjos, não quer que nós sejamos anjos da noite para o dia. Quer apenas boa vontade para a gente dar pequenos passos nesse sentido. Pequenos passos, o que você puder fazer em termos de solidariedade, em termos de respeito ao outro, em todos os lugares, a gente deve fazer. Os pequenos passos chamam-se evolução. Né? Minimalismo, a simplicidade que você colocava. Por que supor que vai subir ao alto do Monte Serra ou da Ilha Porchá e que as nuvens vão abrir e Deus vai falar com você como nos filmes bíblicos? Não. Deus está nas pequenas coisas, em colocar água numa planta ressecada em casa, perceber que há uma planta ressecada em casa e colocar água é um ato religioso, porque ali está um filho de Deus. Pelo menos no dizer de Francisco de Assis, que chamava todas as plantas, animais e pessoas de filhos de irmãos. Né? O que faz ser filho de Deus é a ação. Né? A ação é o mais importante. Não interessa a religião, não interessa nada. Finalmente encontrei alguém que compactua com as minhas ideias. E tem um outro que compactua com essa ideia que chama-se Jesus Cristo, que fala assim: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Entre dizer e fazer. A gente vai continuar o nosso bate-papo no próximo bloco. Maurício, não sai daí, é rapidinho. Olá, amigos telespectadores, estamos de volta hoje conversando com Maurício Zomignani sobre a religião de Deus, mas vamos abrir agora para mais assunto que eu gosto de conversar com o Maurício, que a gente compactua de muitas ideias, né? Temos talvez algo muito em comum. Exato. Em termos de idealismo religioso. Bom, ele que é assistente social, palestrante, escritor, e você como assistente social, como que você encara o mundo na sua área? Na verdade, o conflito humano ele existe onde houver dois seres humanos. Não há como. Né? Acho que até o náufrago lá tinha conflito com a bola dele, o Dr. Wilson. Né? Wilson. Mas, e o conflito não tem nada de ruim. Do conflito nasce a luz, desde que as pessoas vivam o conflito com respeito, em paz, sem querer humilhar o outro. Você vive o conflito em respeito ao outro. Olha, não concordo com a sua opinião, tenho outra, mas está tudo certo. Mas você já pegou situações em que te assustou profissionalmente? Sim. Eu trabalho no judiciário e uma das lados de conflito humano mais gritante, mais sofrido, é o chamado na figura jurídica do estupro de vulnerável. São crianças que vivem violências de todo tipo, mas principalmente sexuais. De pai, de padrasto.
dentro de casa. Pai, padrasto, tio, avô. E tem muito isso. São coisas terríveis. Infelizmente, são coisas terríveis. Porque a violência sexual, ela parte da assimetria de poder. E você, perante uma criança, você tem muito poder. Às vezes uma criança que nem fala ainda. Por isso que é o termo vulnerável. Então você tem um poder, por exemplo, um professor sobre alunos tem um poder muito grande, um chefe sobre subordinados, um líder religioso sobre os seus seguidores, não é? Então essa assimetria determina ou uma pessoa com uma consciência, uma saúde mental dentro da normalidade e outra sem o entendimento. Mesmo que sejam da mesma idade, da mesma classe social, você vai ter uma assimetria que gera a violência, que explicita, que propicia a violência. E como o ser humano lida muito mal com poder, você está numa casa onde você tem uma criança totalmente à mercê da sua posição como adulta, faz emergir o que há de melhor no ser humano, porque as pessoas criam maravilhosamente seus filhos, criam com amor, é lindo, é o melhor lado talvez da sua vida, o melhor lado da minha vida, foi a criação de filhos. E isso se deu no contexto de uma casa, porque usamos relativamente bem, não perfeitamente bem, mas usamos relativamente bem o poder que a vida nos deu. Mas há pessoas que se embriagam com poder em todo lado. Nas instituições, no poder público, na política, nas religiões também. E o poder é um vício, né? A pessoa não quer sair mais, né? Não quer sair mais. Veja o Maduro, veja todos esses pessoas, eles não querem sair nunca mais, né? E nesse sentido foi admirável, não tenho nenhuma propaganda para fazer de ninguém, mas achei admirável a atitude do Biden. Porque ele abriu mão do poder. Sabe-se lá a custa de que pressões. Mas aí também foi pressão, né? O caso dele foi pressão, né? Mas ele muita podia pressão, ter teimado, ele podia ter teimado. Não, podia, mas foi pressão. O Maduro teve muita pressão também para sair, mas não saiu. A ditadura militar no Brasil acabou em cima de muita pressão, mas há ditaduras que seguram o osso perdura, né? Até o final. Então, há pessoas que mesmo diante das pressões não sabem abrir mão. Ele conseguiu abrir mão. Não tenho nenhuma simpatia pessoal. Não, o próprio Maduro está diante de uma pressão gigantesca. Exato, né? exato. Maduro. Agora, Maurício, a gente estava falando aqui antes de começar o programa de um assunto que eu até falei para você que eu gostaria de trazer, mas a gente também conversou sobre isso, que é sobre o minimalismo. Eu tô sendo um aprendiz do minimalismo, que é você viver de uma forma simples, né? A gente tem o hábito de querer adquirir tantas coisas, para quê? Para quê? É verdade. Né? E aí você concluiu que minimalismo é a simplicidade. As melhores coisas estão nas coisas mais simples. Sim. Né? Aqui na Baixada Santista, por exemplo, a gente vive numa cidade plana, onde você pode praticar tranquilamente uma caminhada, que pode ser na praia, no jardim, uma bicicleta, né? E que é muito prazeroso, que a gente está diante da natureza, e isso é a custo zero praticamente. Sim. Né? E é uma coisa muito saudável, prazerosa, sem gastar, né? Mas o ser humano gosta de gastar, gosta de consumir, e a propaganda é muito grande em cima do consumismo. Sim. Não é? E eu acho que isso também tem muito a ver com o que a gente está falando, de certa forma. Acho que sim. Gosto muito de um refrão de uma música do Gilberto Gil, que fala: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não é? A gente sai de casa tão preocupado, a palavra é saborosa. Você sai preocupado, ou seja, a ocupação ainda não acontece, mas você já está nela. Isso chama-se ansiedade. Ansiedade. E eu tenho uma história familiar muito interessante de uma pessoa saindo de casa, preocupada com algum compromisso, e encontra uma senhora na rua. Essa senhora olha no olho dessa pessoa e fala assim: bom dia. E a pessoa se apavora, porque fala assim: de onde que eu conheço essa pessoa? O que acontece? Eu tô mal aqui na situação. Aí a pessoa, a senhora de idade, percebeu o desconforto e falou assim: não se importe não, você não me conhece. Nem eu te conheço, mas lá de onde eu venho... A gente dá bom dia. A gente dá bom dia para as pessoas. Dar bom dia
não é a maioria das pessoas que dá bom dia. Mas entre as pessoas que dá bom dia, são raras as pessoas que desejam bom dia. Porque às vezes você está num elevador, você não tem mais para onde olhar, você fala do tempo, acha que vai chover hoje, etc. E você dá um bom dia para a pessoa. Mas dificilmente eu falo, por exemplo, surge na cabeça das pessoas o carpe diem, que você, Jadir, aproveite no dia de hoje todas as riquezas que a vida vai lhe propor. Isso dificilmente alguém propõe para a pessoa que ela tenha realmente um bom dia dentro da sua mente. Desejar bom dia, falar bom dia já é raro. Desejar bom dia é mais raro ainda. E eu considero isso um ato profundamente religioso. Porque você ouvir um passarinho, você ver a lua às 9 horas da manhã, em pleno céu, parecem coisas malucas. Você chegar no teu trabalho e falar assim, não, hoje eu ouvi um passarinho cantando maravilhosamente na frente de casa, as pessoas vão te olhar assim, mas vão se sentir desconfortáveis, vão falar, você não tem mais nada de importante para falar? Tipo, e daí, né? E daí, né? A nossa língua chama de lunáticos, os loucos, exatamente porque estão no mundo da lua, estão vivendo em... É lindo, a vida nos oferece riquezas todos os dias e a gente passa reto por essas riquezas porque nós estamos pré-ocupados, nós estamos doentes, vivendo uma ilusão de futuro que só está na nossa cabeça e que, quando não acontece, nos traz profunda infelicidade, né? Maurício, como fazer para a gente poder adquirir toda essa paz num mundo tão conturbado? Pois é. Perceber é o início de qualquer solução. Diagnóstico é o início de qualquer cura. Se eu não percebo que quem não tem um problema não tem solução, Jadir. O alcoólatra que acha que ele fica alegrinho quando bebe, ele não vai se curar. Ele tem que falar, eu sou um alcoólatra, eu estou um alcoólatra e eu vou me curar. Então perceber que a gente perde a vida grudado no passado, com mágoas e culpas, que a gente perde a vida tentando nos situar num futuro que é uma criação mental e que vai nos levar à decepção, porque o futuro, para acontecer tudo do jeito que você quer, exige que todo mundo concorde com você. E é uma prepotência, uma arrogância, que eu brinco que é fazer o Pai Nosso com seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, né? Então, isso é a matriz da infelicidade. E como disse Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, pequenas experiências cotidianas de viver o aqui e agora é uma alegria. Então, viver essas alegrias e perceber as tristezas que está quando você não está no aqui e no agora. Mas isso é um exercício, né? Porque as Exato. pessoas não estão no aqui e agora por 2 motivos. Ou porque ela está presa numa preocupação ou num remorso do passado, Isso. ou preocupada pelo futuro. Exato. Ou está lá atrás ou está lá na frente. E Perfeito. deixa de viver o aqui e agora. Perfeito. E a felicidade está no aqui e agora. A felicidade está aqui agora. Deus opera na vida da gente no aqui e agora. As palavras, elas vão ser escolhidas pela pessoa. Se a pessoa prefere não falar de Deus, ou ser ateu, não tem importância. Nós temos uma lei de atração. Aquele fez muito sucesso o livro e filme O Segredo. Sim. Que praticamente era citações, tinha dezenas de citações dos sábios nos mais diversos lugares, falando que todos nós vivemos num campo e que nós atraímos para perto de nós tudo o que a gente precisa. Então, se nós atraímos para dentro de nós o que a gente precisa, não há outra experiência mais intensa, mais profunda, mais necessária para a tua vida do que aquilo que você atrai para cada segundo. É uma terapêutica exata, é uma didática perfeita. Quando você percebe a lei de atração, você fala, opa, isso é um outro caminho muito interessante. Para quem for da linha mais racional, estude a lei de atração. Estude que nós temos um campo que no espiritualismo da antiguidade se falava de aura. Você pode chamar de aura, pode chamar de campo, se você for da física quântica. Se você for da espiritualidade, você pode chamar de aura. O fato é que nós temos um campo eletromagnético à nossa volta, nós formamos isso com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E esse campo, quando você fala, o meu santo não bate com o de fulano, é o teu campo que gera conflito energético, né? Atrito com aquela pessoa. E quando o contrário acontece, é a mesma coisa.
as simpatias gratuitas, parece que vêm do nada, e as antipatias gratuitas se explicam através disso. E nós atraímos o que a gente precisa. E nós brigamos com a vida, nós brigamos com os fatos. Quem está doente faz oração para ficar curado. Quem tem problema financeiro faz uma oração para acabar o seu problema financeiro. Quem tem um conflito pede para outra pessoa sair da sua frente. Quando, na verdade, tudo aquilo é remédio exato para o seu momento. Quando você percebe isso, você fala, bom, então eu vou aceitar esse conflito, vou aceitar a pobreza, vou aceitar a doença, e em cima dessa aceitação você começa a cura, como eu falei do caso do alcoólatra. A aceitação está longe de ser essa coisa passiva e omissa que as pessoas pensam. A aceitação é a base de toda a transformação. Você só se transforma quando aceita. Você diz aceitação no sentido de ter consciência do seu problema. Exatamente. Se o seu filho fala, pai, o senhor está errado, o senhor é quadrado, o senhor está obsoleto, qualquer ideia assim, e você entrar numa linha de conflito com ele, não, essa juventude de hoje aqui, você vai negar a oportunidade que a vida está te dando, através do teu filho, de rever a tua rigidez, de rever os valores que você está precisando rever. É uma opção? É uma opção, mas é uma triste opção. Ignorar a vida, negar a necessidade de atualização que as pessoas passam. Jesus é muito desafiador quando ele fala, amai os vossos inimigos. Se ouve um negócio desse, você fala, como assim? Amar os inimigos? Que isso? Isso não existe. Ele estava fora da realidade. Mas o inimigo é a pessoa que se dedica a escanear você até achar os teus problemas. Quando ele achou, ele aponta, ele cutuca o dedo na ferida. Exato. E nesse papel ele cumpre a função que na medicina fazem os aparelhos diagnósticos. Que são o quê? Escaneiam você até achar o teu problema. Quando acha o teu problema, ele propicia um serviço fantástico, porque ele propicia o diagnóstico. O inimigo é o aparelho diagnóstico no hospital de Deus. É bonito isso. Quando você percebe isso, ninguém vai ter maturidade para falar muito obrigado por você estar me perturbando, estar me enfiando o dedo na minha ferida. Mas quando você percebe que ele tocou no ponto que mexe com você e que aquilo é um convite à tua transformação, você fala, nossa, a vida está me apontando os problemas e a partir dali eu vou melhorar. Então, o primeiro passo, então, é ter consciência. Ter consciência. Agora, se ter consciência e também não fizer nada, não adianta. Aí vem o segundo passo. Sim. Vamos dividir em passos. Isso, são 3 eixos que eu acho que são fundamentais. Conhecimento das leis da vida, como, por exemplo, a gente citou da lei da atração e da lei do amor como constituição universal, da qual a lei do karma, a lei de atração, são leis secundárias. Então, conhecimento é fantástico. Mas não adianta se você conhecer fora e não trouxer para si. Então, é conhecimento e autoconhecimento. Sempre fora e dentro. Assim, o fora como dentro, como a lei do hermetismo, com Hermes Trismegisto, que sempre colocava o baixo como o alto, o fora como dentro. Beleza. Mas depois disso, você precisa praticar o bem. Você precisa colocar na prática a virtude que você pretensamente aprendeu nos livros ou nas reflexões filosóficas. Porque não adianta você ter aprendido no livro, nem nas reflexões, nem na sua religião, se você não for melhor, se você não puder ser melhor a cada dia. Bacana. Vamos continuar o nosso bate-papo no próximo bloco? Eu tenho que fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência e eu vou pedir para o Léo colocar aí na telinha e eu vou começar com a farmácia O Meu Fórmula, que anuncia o Verisol, que é um colágeno ideal para a sua pele. A perda de colágeno é o principal marcador do envelhecimento cutâneo. O colágeno é uma proteína do corpo humano responsável por dar firmeza da pele durante o processo natural de envelhecimento e a pele sofre com a perda de umidade e fica então mais seca. Propriedades: suaviza os sinais do tempo, melhora a elasticidade cutânea e reduz o volume das rugas. Tudo isso é o Verisol. Pode ser usado em sachês, gomas ou mesmo em cápsulas. Converse com uma das farmacêuticas da O Meu Fórmula, que fica na Rua Bahia 194. E tem também o Empório na Rua Tolentino Filgueiras 147. Vamos falar agora do espaço Teravitas.
Se você entende que existem forças que podem intervir e transformar nossas vidas, que os remédios estão na natureza e que existem muitas formas de entrar em contato com a espiritualidade, então o curso de Magia Natural foi feito para você. Venha fazer parte de nossa família com nova turma agora em agosto. Inscrições podem ser feitas pelo site teravitas.com.br. Tomou nota? teravitas.com.br. Dúvidas você pode tirar pelo WhatsApp no 13 99 141 7572. Repito, 99 141 7572. E a gente encerra a agenda com a Seitoneia do Brasil Regional Santos. Você já ouviu falar do ciclo da prosperidade da Seitoneia? É uma oportunidade para transformar sua vida e atrair abundância. O ciclo da prosperidade é um conjunto de ensinamentos que promove a harmonia entre o ser humano e o universo, ajudando você a desenvolver uma mentalidade positiva e realizar os seus sonhos. Venha participar das atividades e palestras que irão te guiar nessa jornada de autoconhecimento e crescimento. Mais informações na Regional de Santos, que fica na rua Leonardo Reutemann 17, ou em qualquer Seitoneia pertinho de você, ou se preferir, use o telefone, que é o 13 3232 6687. Repito, 13 3232 6687. E a gente volta já já com o Maurício Zomignani, continuando o nosso bate-papo delicioso. É rapidinho. Estamos em nosso terceiro e último bloco conversando com o Maurício Zomignani sobre religião de Deus, mas abrimos o leque aí para um bate-papo delicioso. Ele que é assistente social, escritor e palestrante. Deixa eu só falar da loja Mago Merlin, que possui a maior variedade de todos os tipos de velas, incensos e incensários, dos mais simples aos mais sofisticados. Pedras brutas e roladas, peças feitas em pedras, essências, ervas e banhos para todos os tipos, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas, imagem de Umbanda, de Candomblé, africano e por aí vai. E chegou mais uma quantidade daquela pedra purpurita que é a pedra do ano. Qualidade e melhor preço somente na loja Merlin, no Gonzaga. Fala com o André ou com uma das meninas, E você terá um atendimento VIP. O endereço é Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. E também o WhatsApp, se você quiser mais informações, é o 99 662 0929. Eu vou passar o contato do meu convidado, até porque se alguém quiser o livro, Um Só Rebanho, Um Só Pastor, porque todos os caminhos levam ao amor. Eu vou até pedir para ele explicar um pouquinho sobre o livro e já vou dar o contato e no final do programa eu dou o contato novamente, tá bom? Então, o e-mail, você pode fazer o pedido pelo e-mail, ou ele entrega pessoalmente, ou ele manda entregar pelo correio, tá? Dependendo do tempo, do lugar, Sim. Então, o e-mail, aí na telinha, Maurício Zomignani, @gmail.com, como se escreve, tá aí na telinha. E o Facebook também, é só colocar o nome dele, Maurício Zomignani, tá bom? Maurício é como se fala normalmente, e Zomignani é Z de zebra, O de ontem, M de macaco, I de igreja, G de garagem, N de navio, A de amor, N de navio e I de igreja. Perfeito. Certinho? É isso mesmo. Beleza. Então vamos lá. Um só rebanho, um só pastor? Ou vou pedir para o nosso cameraman, Rogério, por favor, dá mais um take aqui. Aqui está o livro. O que tem no livro? Essa é uma previsão de Jesus sobre o futuro das religiões. Ele diz, haverá um só rebanho e um só pastor. E a gente olha essa multidão de religiões que tem hoje, dentro de cada religião, diversas seitas, e fala, como assim? Qual religião vai preponderar no futuro da humanidade? Claro que cada religioso acha que é a sua, E a hipótese que a gente coloca aí não é essa. A hipótese é que o único rebanho, o único pastor é
o amor. Mas Porque de que forma você passa isso? É uma história? Como isso. que é? É um romance. É um romance. É um romance. Isso. Pega de pessoas de diversas religiões e que vão confluindo para a prática da solidariedade, da compaixão, da fraternidade, em meio a outros que também usam o território religioso para fins espúrios, como é na sociedade. E ali cada um vai percebendo que não se trata dos rótulos, porque gente ruim e gente boa você vai ter em todas as religiões. Não há nenhuma religião que tenha a exclusividade da virtude, né? E nem dos defeitos e nem dos vícios. E o que interessa é que a gente acorde para a religião de Deus. Não interessa por que caminhos, porque todos os caminhos bem trilhados levam ao amor. A estrutura que a gente faz pega personagens ligados a diversas religiões que vão confluindo. No livro, então, tem isso. São vários personagens de Isso. diversas religiões que vão confluindo. E que em cada capítulo a gente aproveita para fazer uma conexão com uma parábola de Jesus. Então a gente liga a ação do capítulo com uma parábola de Jesus. Por quê? Porque o que nós entendemos é que Jesus ensinou por parábolas, porque nós, treinando a tirar significados das histórias de Jesus, estávamos nos habilitando às parábolas de Deus. Porque você, Jadir, assim como qualquer outra pessoa, tem uma parábola de Deus na tua vida. Que parábola é essa? O enredo é a tua vida. Os personagens são as pessoas significativas da tua vida. Tudo isso, através de tudo isso, Deus estava te ensinando. Só que nem sempre nós conseguimos extrair das relações, das pessoas, do enredo da nossa vida, as lições que estão ali contidas. Quando a gente consegue decifrar essas lições que estão ali, você aprende a parábola de Deus. Como a gente tem muita dificuldade para fazer isso, Jesus ensinou pelas historinhas, porque a gente treina com as parábolas de Jesus a aprender as parábolas de Deus. É por isso que a gente traz para cada um dos capítulos do livro uma parábola de Jesus, para a gente ir treinando, aceitar o convite de Jesus para aprender com as parábolas de Deus. Legal. Você fala de muitos assuntos, Maurício. Você tem umas lives, não tem? Isso. Como que a pessoa acha a tua live? Nós temos no Facebook, o mesmo que você já passou aí. O seu nome, Maurício Zomignani. Isso. Todo dia, às 18 horas, que é a hora do Ângelus, consagrada em diversas religiões, né? A gente faz uma reflexão de um tema. Você pega um tema e depois faz uma oração para que, como se aquela luz gerada na conversa sobre aquele tema possa ser espargida. Então você se enche de luz e transborda de luz para a humanidade numa oração. Chama-se oração-ação, exatamente porque a gente estuda e depois transborda. Quanto tempo oração. Você faz essas lives? 25 minutos, meia hora por dia. Mais ou menos isso na sua casa você faz? Exatamente. A gente faz em lives e depois fica gravado, como no sempre, YouTube. no Facebook. Você tem um canal no YouTube? Tem um canal do YouTube que é também o seu nome? com o meu mesmo nome. E ali a gente concentra estudos do Evangelho, a gente concentra diversos... também faz gravação das palestras que a gente faz. Eu faço palestras aonde sou chamado. Já fiz trabalhos... Está aberto para quem quiser te chamar, então? Para quem chamar. Dentro da agenda, dentro do espaço da agenda, essa limitação não há como fugir, mas já fiz em lojas maçônicas, em tendas de umbanda, casas espíritas, já fiz em campanhas da fraternidade. Gosto muito disso porque eu acho que a gente precisa aprender a falar a linguagem, a religião de Deus, que é a fraternidade, que não é exclusividade de nenhuma religião. Perfeito. Né? Isso eu acho muito interessante. Bom, então vamos lá. Então você está aberto, se alguém quiser chamar para algum lugar para você dar uma palestra, pode ser pelo seu e-mail, entra lá. Entra lá, negociamos, negociamos não é renda. As minhas palestras são gratuitas. Negociamos em termos de agenda, puramente em cima de agenda. Perfeito. Outro detalhe importante, que é bom deixar claro, que o seu livro 100% é revestido para o pessoal do Sul, né? Exato. A minha esposa é gaúcha, nós temos diversos amigos no Rio Grande do Sul e por eles conhecerem o caminho das pedras, digamos assim,
conhecerem as ações sociais mais importantes, a gente destina toda a nossa renda nesse momento para lá. Porque você tem certeza que esse dinheiro será realmente usado, né? A certeza Porque teve disso. muito desvio de dinheiro, por incrível que pareça, é inacreditável. É Infelizmente. difícil acreditar que na desgraça alheia tem gente tentando ainda desviar a verba, Exatamente. né? E com isso, esse pessoal você tem certeza que Tenho o dinheiro tá certeza indo lá. que vai chegar no lugar certo. Então, vamos dizer assim, você destina verba, algum recurso para o Rio Grande do Sul e ainda ganha o livro, a promoção imperdível. Imperdível, né? Legal, legal. Você tem bastante volumes lá, né? Isso, tem bastante volume e tem outros livros também que ajudam a fazer Evangelho no Lar, com reflexões curtas ajuda a pensar o cotidiano, Grãos de Mostarda, Saulo e Paulo, usa-se a vida de Saulo e Paulo como grande modelo para nós fazermos a nossa transformação, porque Paulo de Tarso é uma figura que errou muito e depois, quando acertou luminosamente. É uma grande inspiração para todos nós. Uma compensação. Numa vida só, ele fez a trajetória do egoísmo ao amor. Você, como descendente de italiano, você nasceu em berço católico? E eu nasci em berço católico. Ia regularmente na igreja, fiz a primeira comunhão, fiz tudo. E acho que é uma religião muito, muito interessante. Muito interessante. Assim como outras também. A gente fala em geral com Kardec. Se você está bem na sua religião, fique. E não tente demover quem está. Não tente tirar o outro, né? Deixe cada um na sua praia. Por isso que eu falar, porque você, por exemplo, você é reencarnacionista. Isso. Apesar de católico. Sim. Por quê? Você tem a mente aberta. Eu era naquele tempo. Hoje eu milito nas fileiras do Espiritismo. Mas, como eu falei, circulo em outras e tenho maior alegria de circular em outras religiões, porque não acho que a verdade seja exclusividade, nem a verdade, nem a virtude, nem a caridade seja exclusividade de nenhuma religião. Muito pelo contrário. Acho que nós temos um problema que nos leva à violência. É nos identificar com o que é provisório. Quando o homem acha que é homem, o homem que abusa de mulheres, que faz o feminicídio, que faz qualquer tipo, ele acha que é homem. O branco que oprime negros, ele acha que é branco. O rico que oprime pobres, ele acha que ele é superior, né? Não, ele acha que é rico. Não é que é branco, ele acha que ele é superior, né? Mas acha que é. A visão espiritualista mostra para nós que nós apenas estamos brancos, estamos brasileiros, estamos ricos. Estamos homens, estamos mulher, estamos né? homens. E, na verdade, momentâneo, né? São roupas momentâneas que você está usando. Quando você adquire essa visão espiritualista, que não é prerrogativa de nenhuma religião, você só amplifica e fala, vim nessa vida como branco. Na próxima posso vir como negro, posso vir como japonês. Vim nessa vida como rico e eu posso vir como pobre. É só vestimentas momentâneas que na didática divina são usadas para eu poder ter as diversas experiências. Então, para a pergunta fundamental da vida, que é quem sou eu, você precisa perceber que não sou nada disso que é provisório. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um espírito temporariamente vestido dessa forma e, portanto, não há motivo para eu oprimir quem tem uma roupa diferente que a minha. Por quê? Por que a mulher é inferior ou superior ao homem se ela é apenas um espírito temporariamente vestido de mulher? Por que o branco vai ser melhor que o negro se é apenas uma roupa que eu estou usando hoje? Nada justifica isso, né? Não tem. E aí, não tem lógica. É a base da paz. Não tem lógica. É a base da paz. Porque aí eu percebo que, sendo uma roupa momentânea, eu vou tratar com respeito, com humildade, com caridade, com todas as pessoas e todos os filhos de Deus no reino animal e vegetal, porque são apenas roupagens momentâneas. Não há razão para a violência. A violência é uma ignorância do ser humano, é uma prepotência, é uma insegurança mal dirigida. Bem como a intolerância, né? A intolerância, que é uma das formas de violência. É uma das formas, porque a gente convive com os diferentes, né? Todos nós temos coisas diferentes um do outro. Sim. E a prática da tolerância está exatamente nisso, de reconhecer que só é diferente, nada além disso. Sim. Tem uma história budista que fala de 4 cegos que foram colocados diante de um elefante e foram, naturalmente, usar o tato para descobrir o que tinham na frente. E essa história simboliza muito isso.
O primeiro, colocado diante da pata do elefante, deu como certeza, estou diante de uma árvore. O segundo, tocando a barriga do elefante, falou, estou diante de uma parede. O terceiro, diante da orelha do elefante, falou, estou diante de uma cortina. O quarto, diante da tromba do elefante, falou, estou diante de um encanamento. E quem estava certo? Nenhum deles estava certo. Porque a verdade não está em nenhuma das visões exclusivistas. A verdade estaria, se os cegos conversassem entre si, eles talvez chegassem na conclusão, estamos diante de um elefante. Né? Por quê? E isso quer dizer o quê? Que o homem precisa aprender o ponto de vista da mulher. Que nós, brasileiros... E vice-versa. E vice-versa. E nós, brasileiros, precisamos aprender com os orientais, e os orientais conosco, e assim com os africanos, e assim com os australianos, e por toda parte. Porque a verdade é um objeto complexo. E eu preciso olhar a verdade de diversos pontos de vista. Por isso a reencarnação é necessária. Eu preciso militar em outros pontos de vista, porque daí vai vir a verdade que nos libertará. Verdade que é objeto da filosofia, da ciência e da religião. Mas que nós só alcançaremos, nenhuma verdade vai ser alcançada só do ponto de vista masculino, nem só dos ricos, nem só dos brasileiros, nem só dos brancos. Precisa, para você se aproximar da verdade, dos arianos, circular. E como é que você faz essa circulação? Só pela reencarnação? Não. Existe um meio mais inteligente, pela compaixão. Os compassivos, Madre Teresa, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, ou seja, em todas as religiões, eles são aqueles que se colocam no lugar do outro. Você, quando se coloca no lugar do outro, você ganha um pouco do ponto de vista do outro. É empatia, né? Não é? E isso numa encarnação só, se você for compassivo, você consegue ganhar diversos pontos de vista. Por isso é que a caridade e a fraternidade não são um atributo dos santos. Enquanto a gente fala isso, a gente se boicota a própria evolução. A caridade é um atributo dos lúcidos, que ao se colocarem no lugar dos outros, se aproximam da verdade, se aproximam de Deus. Bonito o discurso. Não é? Oh, sem dúvida. Eu acho que isso é muito prático, é muito verdadeiro, é muito mais do que budismo, apesar da saborosa história ser budista, é muito maior do que qualquer ponto de vista em especial. Nós precisamos da verdade, e a verdade é conjunto da diversidade, do respeito à diversidade que você colocava muito bem antes. Resumindo, a religião de Deus é o amor. É o amor. O amor que você alcança pela compaixão. No dizer de Jesus, fazendo ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. É colocar-se no lugar do outro ativamente, não apenas intelectualmente. É fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Maurício, eu vou jogar mais uma vez o seu contato. Se alguém quiser, às vezes alguém quer fazer uma pergunta para você, está livre aí para você fazer uma pergunta que você quiser, ou adquirir o livro dele, Um Só Rebanho, Um Só Pastor. É um livro, é um romance, é uma história e que mostra a tendência das religiões se unirem apenas no amor, né? Ou também chamá-lo por uma palestra, alguma coisa assim. Ele está livre, né? Livre entre aspas, porque ele trabalha, né? Ele é um assistente social, aí está na ativa, mas dentro das possibilidades pode-se ver um dia, um horário. Então, eu vou passar duas coisas. O e-mail, vou pedir para o Léo colocar aqui embaixo, que é mauriciozomignani@gmail.com. E o Facebook também, o próprio nome dele, você encontra ele no Facebook, Maurício Zomignani, ou mesmo no YouTube. Não pedi para colocar no YouTube, mas tem o seu canal, tem lá as lives que ele já fez, deve estar todas gravadas lá. Né? Tem um número grande de postagens. Um número grande. Deixa eu falar do próximo programa, que a gente já está quase encerrando. Perfeito. Semana que vem, deixa eu abrir aqui a minha telinha, nós vamos falar com a Simone Parisi, com o tema Dicas de Saúde através da homeopatia e florais. A Simone dá umas dicas tão legal para a gente, para que qualquer tipo de problema que você tenha. Se você tiver algum problema, alguma coisa, entra lá no grupo, no Facebook do Fronteiras da Ciência, né? Tem lá o grupo Fronteiras da Ciência no Facebook. Pode deixar uma pergunta lá, que eu farei a sua pergunta para a Simone na próxima gravação, tá bom? Alguma dica de saúde que você queira, qualquer coisa, que ela vai falar dos cuidados através da homeopatia e dos florais, ela que é uma farmacêutica homeopata.
Maurício, eu adoro conversar com você, flui, né? É um bate-papo tão gostoso, tão descontraído. Eu não vejo o tempo, eu espero que o telespectador tenha gostado tanto quanto eu. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito a sua presença. Nós ficamos, a minha presença aqui, nós ficamos sentindo muita falta desse espaço que você constituiu aqui dentro, e eu acho que esse espaço mostra muito disso que a gente estava falando, a confluência, a diversidade, o respeito. Eu acho que isso que você constrói aqui é muito semelhante à proposta. Eu construo junto com os meus convidados como você. Obrigado, Maurício, de coração. Muito obrigado grato, você pelo carinho de sempre, pela audiência. Paz, saúde e prosperidade.